Salut, tudo bem com você? Eu espero que sim! Então, pessoal, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou contar para vocês como meu filho se curou de uma alergia grave, grave mesmo, ao ovo. Então, na verdade eu não tenho certeza se eu já falei isso aqui com vocês ou não, mas o Theodor, quando ele tinha aproximadamente 7 meses, e eu ofereci para ele ovo pela primeira vez, ele teve uma reação gravíssima, daquela que a criança fica toda inchada, toda vermelha e a gente corre para o hospital. Engraçado que quando aconteceu isso, na verdade não tem nada de engraçado, né? Quando aconteceu esse episódio, tinha mais ou menos 4 meses que a gente estava aqui na França. Eu não sabia nem o caminho do hospital, gente. Foi uma situação assim bem desesperadora. A minha sorte é que o Adriano não estava em casa. Daí eu liguei pro meu marido, falei que ele estava estranho, que ele estava chorando demais e que eu não sabia o que fazer com ele, né? De repente, assim, foi questão de minutos. Ele tava todo vermelho, cheio de placas vermelhas, assim, no corpo todo, todo inchado e com um choro meio agarrado. E aí que eu lembrei, né, que ele tinha comido o ovo é alergênico, corri pro hospital. Chegando no hospital, ele foi atendido rapidamente. Eles deram uma medicação para ele para parar o efeito, né, da alergia e tudo ficou bem. Bem assim, nós passamos uma tarde toda no hospital, eles me encaminharam para uma alergista, eu fiquei muito assustada, mas a médica que me atendeu me disse, olha, fica calma, fica tranquila, é normal as crianças terem reações alérgicas quando elas começam a introdução alimentar, e você fez muito bem de ter oferecido o ovo para ele ainda pequenininho. Porque quando a gente oferece os produtos alergênicos para as crianças, quando elas ainda são novas, a chance delas desenvolverem alergia mais tarde diminui. Então, isso tirou uma baita culpa que estava aqui, né? Bem aqui. Com 7 meses a gente teve esse episódio, né, da alergia. E depois disso, meio que começou a me explicar alguns outros comportamentos que ele tinha e que eu achava muito estranho na época. Então, nós descobrimos que ele também era alérgico à proteína do leite de vaca. O Theodor, na época, assim, nem sei se eu posso considerar isso uma característica da alergia, mas porque ele dormia muito mal, acordava de hora em hora, desconfortável e tudo. Eu falo que não sei se eu posso considerar como característica da alergia, porque ele acorda até hoje. O menino não dorme, gente. Isso é assunto para outro vídeo. Mas na época ele acordava de hora em hora, com muito desconforto. Ele ficava com a barriguinha inchada. Ele tinha um pouco de refluxo. E tudo isso é sintoma de alergia à proteína do leite de vaca, né? Mas ele não consumia diretamente. Ele era amamentado somente no seio, né? Mas eu consumia e muito. Então, isso passa pro leite dele. Bom, já que estamos com esses dois diagnósticos, do leite e do ovo, dieta, né, gente? Dieta, porque parar de amamentar nunca foi uma opção, nunca foi uma coisa que eu pensei assim, vou parar de amamentar, é mais fácil. Então, eu fiz uma dieta de restrição de leite, ovos, traços, derivados, tudo que poderia sonhar que passou ovo e leite, eu cortei durante 5 meses. 5 meses, inclusive no final do ano, Natal, Réveillon, eu passei assim com uma comidinha à parte. Foi bem difícil na época, sabe? Bem mesmo. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter feito pela saúde do meu filho. Porque continuar amamentando, com certeza, é um ponto positivo na cura de uma alergia. E, enfim, amamentar sempre foi importante para mim. Então, para mim, realmente era difícil, mas não era impossível, ok? Eu fiz essa dieta durante 5 meses. E depois de 5 meses, numa nova consulta com a alergista, ele continuava ainda tendo muita reação com o ovo, seja o ovo cru, seja o ovo cozido, mas o leite não. Então o leite não estava mais reagindo. E aí eu comecei a consumir leite. Claro que eu não dava para ele, mas eu comecei a consumir e ficou de boa. Ele não teve reação, ele não teve outros sintomas, estava tudo tranquilo. Isso com 5 meses de dieta. Mas eu ainda não consumia o ovo. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu comecei a consumir derivados de ovo.
né? O Teodoro foi bem depois disso. Quando o Teodoro estava com mais ou menos 1 ano e 2 meses, mais ou menos, eu comecei a consumir os derivados de ovo. E, ok, ele não teve reação, continuou amamentando, ele continuou sem reação. Na época, a médica me falou: olha, quanto mais você for reintroduzindo esses alimentos na sua alimentação, mais vai ajudar na cura dele. Não elimina 100%. Nós já fizemos o período de eliminação 100%. Agora é a época onde a gente tem que voltar a consumir aos poucos para que o organismo dele comece a se acostumar com essa proteína. É mais ou menos isso a maneira como ela me explicou. Então eu comecei a consumir e ele foi consumindo, assim, entre aspas, através do meu leite materno. Quando o Teodoro tinha ali 1 ano e meio, mais ou menos, eu ofereci para ele os produtos com leite, porque eu já consumia, né? E ele consumia de tabela pelo meu leite materno. Então eu comecei a oferecer produtos com leite para ele e tudo se passou muito bem, né? Claro que no início dá aquele medinho, quem tem filho alérgico sabe disso. Deu um medinho, mas deu tudo certo, sem reações. Quando ele tinha, foi logo depois disso, quando ele tinha 1 ano e 7 meses mais ou menos, nós voltamos para o hospital e aí a médica pediu um teste de provocação oral, porque até então a gente tinha feito só aqueles testes onde dá uma picadinha assim, coloca o alimento, né, no caso o ovo, na pele da criança e aí dá uma picadinha e ela reage ou não. E aí nessa época a médica pediu para fazer um teste de provocação oral, que era oferecer para ele mesmo alguma coisa com ovo. Ai, só de lembrar me dá uma angústia, porque eu fiquei com muito medo desse teste e na época ela falou assim: olha, você fica calma, a gente tem que fazer isso, isso faz parte do tratamento, isso vai ajudar com que ele se cure mais rápido. Mas quando a gente está no meio da situação, vivendo aquilo, é difícil de acreditar que realmente esse é o caminho, né? Ainda mais depois da reação que ele teve, que foi realmente assim um tanto assustadora. E aí nós fizemos esse teste de provocação oral no hospital e fomos acompanhados. Ele consumiu assim, a primeira vez, ele consumiu assim um farelo de um biscoito cozido, assado, industrializado, enfim. Eu lembro também que na época eles colocaram até aquele catéter, assim, sabe, no bracinho dele, morri de dor. Colocaram aquele catéter, porque se ele tivesse uma grande alergia, era só injetar ali o medicamento rapidamente na veia, né? Ele consumiu a primeira vez um farelinho do biscoito, e depois de uns 40 minutos, sendo monitorado, sem reação, eles deram mais um pedacinho do biscoito para ele, e assim ficamos lá, tipo, umas 4 horas no hospital, ele comendo um pouquinho e sendo monitorado, até ele comer meio biscoito. Eu lembro perfeitamente que era um biscoito de champanhe. Ele comeu meio biscoito de champanhe nesse dia. E comeu tudo, né? Porque o bichinho come maravilhosamente bem. Amém, Senhor. Aí, ele não teve reação. E aí, a orientação era, com meio biscoito, ele estava consumindo 1 grama de ovo cozido, assado, né? Então, a orientação era que eu desse para ele, durante 30 dias, meio biscoito, para ele ter o contato com essa proteína durante esse tempo. Depois de 30 dias, eu poderia aumentar para um biscoito inteiro, que aí ele ia consumir 2 gramas. Depois, no terceiro mês, era para dar 1,5 biscoito, que aí ele estaria consumindo 3 gramas de ovo. Era esse o plano. Ele consumiu esse... Tem uma coisa aqui. Ele consumiu essa quantidade de ovo igual a médica e a nutricionista recomendaram. E depois disso, a médica saiu de licença no hospital. E o médico que ficou de substituto não quis remarcar uma consulta para o Teodoro porque ele achava que não era um caso importante. Bem assim, não, esse caso não é importante, você espera a médica voltar. E a médica ficou fora 8 meses. Eu não poderia esperar a médica voltar, né, para eu continuar o tratamento, para eu continuar reinserindo o ovo na alimentação dele. Então, o que eu fiz? Sabendo que o corpo dele precisava ter contato com a proteína do ovo diariamente, de pouquinho em pouquinho, para que isso ajudasse na cura, eu continuei essa reintrodução em casa, com o meu bom senso, com leituras que eu fiz, e tudo se passou bem. Eu comecei fazendo tipo um bolo em casa. Eu fazia um bolo e dava um pedaço para ele.
Eu oferecia um biscoito para ele, olhava a quantidade de gramas de ovo que tinha proporcionalmente em cada biscoito. Eu fui fazendo isso ao longo do tempo, até o momento em que eu me sentia vontade para deixar ele comer a quantidade que ele quisesse de bolo. Porque o ovo estava assado, tem que estar assado durante um X tempo, tem toda uma maneira de fazer, tá, gente? O objetivo aqui não é ensinar como fazer uma reintrodução de um alimento alergênico. Muito pelo contrário, se você tem um filho que ele apresenta qualquer característica de alergia, médico, ok? Eu não sou médica, não. E aí eu fui fazendo essa reintrodução do ovo. Então, tudo que era assado, eu permiti que ele comesse. Ainda não permitia que ele comesse omelete, por exemplo. Embora o ovo fosse cozido, omelete, eu ficava com medo de não ser tão bem cozido como deveria ser. E aí nós fizemos isso até mais ou menos uns 2 anos do Theodore. Ele seguiu comendo apenas o que era assado, que continha ovo. Depois disso, pensei, gente, eu não posso continuar esperando essa médica, né? Eu preciso dar continuidade na coisa. Eu comecei a oferecer para ele coisas com ovo um pouquinho menos cozido. Por exemplo, omelete. Por exemplo, quiche. Mas quiche é assado, mas eu tinha a impressão de que era menos cozido. Enfim, talvez por ser mais molhadinho, enfim. E aí eu fui oferecendo para ele essas coisas assim que não eram assadas durante muito tempo, em alta temperatura. Mas nunca ofereci ovo cru. Nunca ofereci uma mousse de chocolate que tem ovo cru. Nunca ofereci maionese, por exemplo, porque eu sei que tem ovo. Então a gente começou a viver normal, né? Com esse problema que não era mais tão grande assim, né? A restrição ao ovo, porque ele só não comia ovo cru, né? E a gente não come ovo cru todo dia, convenhamos. Até que no final do mês passado, eu consegui remarcar uma consulta com essa médica para continuar o tratamento dele, para fazer uma nova avaliação, para ver como que estava e tudo. E aí ela pediu que a gente fizesse novos testes, os testes assim na pele e também um teste de sangue. Para minha surpresa, nós fizemos o teste e não teve nenhuma reação. Nenhuma reação ao ovo cozido, que eu já sabia, né? Que ele já consome, já faz tempo. Nem ao ovo cru, que era o tão temido, né? O ovo cru, ele não teve reação. Ou seja, tecnicamente, ele está considerado curado. É engraçado que quando teve a crise, que ele ficou todo vermelho e tudo, a médica me falou, olha, fica calma. 80% das crianças se curam até 2 anos de idade. Se a gente fizer o tratamento adequado, se a gente acompanhar direitinho, até 2 anos ele vai ficar curado. E eu não acreditava, lógico, né, gente? Quando mãe desesperada com filho no hospital, difícil de acreditar que aquilo realmente vai dar certo. E exatamente 2 anos depois, a primeira crise dele foi em setembro de 2016 e agora, em setembro desse ano, ele foi considerado curado. Ok, que ele já tem 2 anos e meio, mas foram 2 anos de tratamento. 2 anos sempre pensando, esse negócio tem ovo, esse negócio ele pode comer, sabe? Eu pensando, né? Eu, meu marido, enfim, a família que tá mais próxima dele. Mas ele mesmo, o que põe na mão, o bichinho come. Então, claro que eu ainda não dei para ele um mousse de chocolate, nem uma maionese, porque, sei lá, não entrou no cardápio nas últimas semanas, mas ele está curado. E o objetivo desse vídeo é contar para você que sim, é possível, se você tem uma criança ou se você conhece uma criança que é alérgica a qualquer que seja o alimento, é possível que ela se cure. Não estou dizendo que todas as crianças vão se curar, hein, gente? Mas estou dizendo que sim, é possível. 80% das crianças se curam. A gente fica muito desesperado, a gente fica muito angustiado, porque eu só pensava, gente, como que ele vai numa festinha de aniversário? Como que ele vai comer tudo que tem na mesa numa ceia de Natal, sabe? Sem se preocupar, sem se privar. A minha preocupação maior era essa. Porque a gente adulto, a gente tem a consciência de que, olha, eu não posso comer isso, sou alérgico, ok. Agora uma criança não, né? A gente tem que estar sempre ali do lado de vigília mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho assim dessa história, de como foi, de como nós conseguimos curar mesmo, né? Dividir, eu gostaria de dividir isso com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!